Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Aqui a gente fala sobre Bitcoin e todas as coisas que estão associadas com esse ecossistema. Hoje o assunto vai ser um assunto um pouco denso, um pouco sofisticado. Confesso que é um assunto que eu aprendi bastante para fazer a pauta, que é toda a interface do Bitcoin com a questão de chips open source e como isso se relaciona com questão de autocustódia, questão de soberania. E para falar sobre isso, a gente convidou o Odudex, que acho que eu posso falar que você é o criador da Crux, certo? Não, eu não sou o criador. Eu entrei no projeto, mas hoje eu sou o líder do projeto. Dá para chamar assim. Boa, então o líder do projeto da Crux, que é um software que, sei lá, sendo bem transparente, atualmente é a minha forma favorita de fazer custódia do Bitcoin. Eu uso ele junto com a Mais Amigo. E, no fundo, a gente vai falar do meio para o final do podcast. Então, começar pedindo para você se apresentar, cara. Quem é o Odudex? Como você conheceu o Bitcoin? E também, quem era você antes do Bitcoin, né? Para dar um know-how geral para a galera, que assim faz sentido explicar, sei lá, como você conhece tanto sobre chips e essas derivadas. Certo. Então, eu sou um engenheiro eletricista, trabalho com desenvolvimento de eletrodomésticos, né, especialista na área de eletrônica, eletrodomésticos, dispositivos industriais e mais algumas áreas aí da parte de eletrônica. Conheci o Bitcoin lá em 2013. Eu também poderia se autodenominar um maker, né? Sempre fui um maker, então sempre estive envolvido com o movimento open source, com impressoras 3D, com hardware open source, hardware e software. Então, lá em 2013, através de amigos, se não me engano, eu conheci o Bitcoin, e comprei uns satoshinhos, e comecei logo a ver como eu poderia me envolver com o projeto, aprender, e começar a fazer coisas, né? Misturar minhas paixões, minha nova paixão, que era o Bitcoin, eu logo me apaixonei pela ideia, com as minhas paixões antigas, né, que é de criar coisas, né, de ser um maker. Então, antes de chegar na Crux, eu mexi um pouquinho com Lightning, eu fiz uma chopeira que vendia chopp através de pagamentos na Lightning, né, mexi um pouco com nodes, né, do it yourself, e acho que foi através daí que eu cheguei na Crux. Esse é basicamente o meu caminho, né, até aqui. Boa, só para explicar um pouco mais, aproveitar esse gancho, o que é ser um maker? Porque eu acho que tem muita gente que está ouvindo a gente que não sabe. Então, maker, traduzindo um fazedor, é alguém que gosta de pôr a mão na massa, criar suas próprias coisas, ao invés de comprá-las prontas, né? Gosta de dar o seu toque pessoal, entender como é que as coisas funcionam. Ou seja, é alguém que busca a soberania, né, de poder criar as próprias coisas. E então, é um movimento muito forte nos Estados Unidos, é muito mais praticado, assim, proporcionalmente, né, pela população de lá, pelos jovens de lá. E é uma coisa que seria legal a gente incentivar aqui no Brasil. Não é... Claro, hoje já tem Fab Labs, né, nas cidades maiores, que dão ferramentas para as pessoas botarem a mão na massa, né, em áreas que vão desde marcenaria até impressão 3D, corte a laser, ferro de solda para soldar as plaquinhas, fazer seus projetinhos. Então, o maker é uma pessoa que é envolvida nessas áreas, né. Na Europa também tem uma cultura, em alguns países, um pouco mais forte em relação a isso, né, de ensinar as pessoas a usarem ferramentas manuais, né, a construírem as próprias coisas. Então, o maker é isso, é uma pessoa que gosta de fazer coisas. Mas, ou seja, por exemplo, eu sempre tive interesse por impressora 3D, e sempre me pareceu um gargalo o fato de eu ter que comprar uma impressora e aprender a usar os detalhes dela. O que você falou, na verdade, significa que você não necessariamente precisa comprar todas as peças, tipo uma coisa para soldar ferro, uma parte de marcenaria, a parte de impressora 3D, e tem lugares hoje em dia que uma pessoa pode ir para utilizar pelo tempo que precisar e tudo bem. Sim, hoje tem os Fab Labs, eu sei que tem em São Paulo, Porto Alegre, e tu pode ir lá, claro que tu não vai chegar fazendo já as coisas, é legal que tu tenha algum tipo de introdução antes,
Mas eu sei que esses lugares mesmo oferecem cursos, né? Para quem quer fazer um curso de impressão 3D, de corte a laser, de modelagem tridimensional, né? Aprender a desenhar as peças. Muita gente sonha em se envolver em impressão 3D, mas não é tão simples como vendem, né? São várias áreas de conhecimento que tu pode precisar dependendo da tua ambição com ela, né? Se tu quer imagina alguma coisa na tua cabeça que tu quer construir, tu primeiro precisa aprender a modelar ela num CAD 3D, aí depois tu precisa aprender como se imprime, como se usa a impressora, e nesses espaços também tu aprende a fazer a manutenção das impressoras, como elas funcionam. Como a maioria é projeto open source, tanto de hardware quanto software, tem essa parte legal, né, que tu pode usar as impressoras, mexer nas impressoras, modificar as impressoras. Então são ambientes bem legais. Só para tirar a última dúvida, esses ambientes geralmente a pessoa, sei lá, paga uma matrícula e pode usar, ou ela pagaria por cada um desses cursos? Como, sei lá, eu que não conheço nada quero acessar lá, eu vou ter algum custo provavelmente? Olha, eu sei que tem alguns que tem, por exemplo, um dia da semana que é aberto ao público, outros tu se cadastra, eu para ser sincero, não sei como é a política de uso de todos eles, ou sei muito pouco dos que tem disponível aí. Eu, como sou um maker já de muitos anos, tenho em casa todas essas ferramentas e não frequento muito. Mas eu sei que é disponível para qualquer pessoa com preços acessíveis, se não gratuitos, né? Eu sei que na PUC aqui de Porto Alegre, por exemplo, nas sextas-feiras, dentro da Tecnopuc, que é uma incubadora, tem um Fab Lab bem equipado e que ele é aberto ao público nas sextas-feiras. Então, para quem está interessado, pode entrar em contato e ver como é que funciona, né? Se tem que fazer algum tipo de pré-cadastro ou é só aparecer lá. Eu sei que, acho que é por ordem de chegada, assim. Então, e é usado também pelos alunos. Eu sei que então em períodos de férias e tal, em períodos de prova fica mais livre. Outras horas pode ser um pouco mais disputado, né, esses espaços. Não, boa, perfeito. Isso acontece muito, né? Geralmente você passa a arrebentação, você já está lá no outside, você até esquece como era esse começo, né? Normal. Mas então, só falando para os ouvintes, quem tiver essa curiosidade, tiver querendo se envolver mais nesse lado maker, conhecer tudo que a gente vai falar agora, seguir no podcast, procura no Google, Fab Lab, FABLAB, certo? Certo. Eu sei que tem vários aí pelo Brasil. Vê se tem na sua cidade. Boa, e deixa eu aproveitar que você falou uma coisa que, beleza, tipo, a pessoa vai pegar alguma coisa para imprimir e geralmente, para imprimir numa impressora 3D, e geralmente é um código aberto. Vamos imaginar que alguns ouvintes sabem o que é código aberto e outros ouvintes não sabem o que é um código aberto. Então, queria te perguntar, assim, de um ponto de vista mais amplo, assim, o que é código aberto e o que é código fechado? O código fonte, ele é a descrição de como um software funciona, né? E ele é as instruções de como aquele software é construído, como é a aparência dele, quais são as funcionalidades dele. E quando o código é fechado, a pessoa usa esse software, mas não sabe como ele funciona por dentro, né? O que ele faz com as informações que ele captura do usuário, para onde ele envia. É tudo uma caixa preta, né? Tu se comunica com aquela caixa preta e não sabe o que tem lá dentro. Quando o software é aberto, o código é aberto, se tu é capaz de interpretar esse software, tu entende tudo o que está acontecendo. Então, isso traz muito mais segurança e por mais que tu não saiba interpretar o código, não entenda aquela determinada linguagem de programação na qual o software foi escrito, tu sabe que outras pessoas podem. Então, isso também já te traz uma segurança, mesmo que tu não saiba programar. Porque está aberto ao público, né? Para que qualquer um possa vir fazer um escrutínio desse software e ver se não tem nenhum código malicioso que possa trazer algum prejuízo de privacidade ou segurança ao usuário. Então, por isso que o software aberto é tão importante para o Bitcoin, que ele traz mais segurança, mais clareza, e claro, tem os outros benefícios que ele também pode ser modificado por qualquer pessoa. Então, se tu tem uma ideia para melhorar aquele software, tu mesmo pode pegar, a partir do ponto em que ele está,
e implementar essa melhoria específica. E tu pode compartilhar essa melhoria com quem criou esse software ou com outras pessoas que têm interesse nessa melhoria. E assim os projetos open source vão crescendo rapidamente, porque eles estão disponíveis para qualquer um alterar e fazer melhorias, diferente dos fechados. Perfeito. Dá para falar, na sua opinião, que códigos open source, que são os códigos abertos, podem ser vistos como ferramentas anti-sistemas totalitários, por exemplo? Com certeza, né? Porque com o software fechado, ele fica muito mais fácil de se bloquear o seu uso, né? Então, digamos que eu queira usar um CAD, né, um programa para desenhar peças em 3D, que nem a gente estava falando. Se eu moro num país totalitário, haverão restrições para o uso desse software. E como ele só consegue chegar pelos meios tradicionais, até o usuário final, ele vai conseguir ser barrado por esse bloqueio que esse país venha a estar enfrentando. E se tu moras em um país que passe subitamente a classificar uma certa atividade como ilegal, sendo isso justo ou não, quando um software é fechado, fica mais fácil desse país, dessas autoridades, restringirem o uso dele, do que quando ele é aberto. Quando ele é aberto, ele tem muito mais flexibilidade para ser alterado, para ser adaptado às condições que tu tem de uso, né? A ser rodado em plataformas diferentes, em sistemas diferentes. O software aberto é muito mais flexível, e isso também traz muito mais força, né, para ele como uma ferramenta de resistência a regimes totalitários. Eu poderia falar, por exemplo, que um software de código aberto, ele tem mais efeito de rede entre os programadores? Porque supostamente tem acesso a um pool maior de capital intelectual, né? Tem mais pessoas engajadas no projeto. Com certeza. E tem mais acesso e tem até uma aceitação muito maior entre os programadores, né? Pela ética que ele traz consigo, os programadores tendem a ter uma afinidade muito maior com códigos abertos. É ao menos isso que eu percebo, né? Se tu vem com uma solução principalmente para Bitcoin, que seja código fechado, vai todo mundo torcer o nariz, não vai querer nem saber dessa solução, porque, enfim, é código fechado, não tem como ser auditado, como ser verificado pelos usuários, nem por outros desenvolvedores. Então ele perde a atratividade, a atração, né? Ele vai ser escanteado. 100% de acordo. Fazendo agora o disclaimer para os ouvintes, isso é uma das coisas que eu mais levei em conta para começar a usar o setup da Mais Amigo com a Crux, e antes para escolher a Cold Card em vez da Ledger, assim, querendo ou não, existem wallets que têm partes do código fechado e tem wallets que têm totalmente o código aberto, e tem algumas que você até monta, instala o aplicativo você mesmo, e é isso, eu concordo inteiramente com tudo que você falou aí. Na minha leitura, e eu não sei ler código, assim, eu sei ler, mas eu não sei fazer rodar, interpretar, debugar, etc. Mas o fato que outras pessoas conseguem ler já me deixa muito mais tranquilo do que pensar que é uma caixa de Pandora que está fechada e só pessoas iluminadas dentro da empresa podem ver. E, no fundo, como você sabe que não tem uma backdoor? Como você sabe que, sei lá, por exemplo, está gerando sua seed numa Ledger? Como você sabe que essa entropia está bem feita? Como você sabe que eles não estão replicando essa entropia no quartel-general deles? É exatamente isso. E eu diria que o software open source, ele tem até vantagens estratégicas comerciais, porque o público em geral do Bitcoin exige isso, e eu vi acontecer, mais até no mundo das impressoras 3D, marcas que começaram com código e hardware aberto. Teve um exemplo, uma marca chamada, acho que é MakerBot, e essa marca foi adquirida depois por uma corporação maior e fechou o seu código. E o que aconteceu? Perderam todos os clientes, a marca quebrou, né, porque o pessoal usava os seus produtos por eles serem open source. O open source dá vantagens até na manutenção dos produtos, porque tu consegue produzir ou adaptar peças de fabricantes diferentes, independente de onde você mora. A flexibilidade é muito maior. Então, até a nível estratégico para uma empresa, em várias áreas, é vantajoso trabalhar com open source. É um atestado de boa fé, né, antes de qualquer outra coisa.
Sim, exatamente. E deixa eu te perguntar, a gente falou aqui um pouco do Bitcoin, ou seja, acho que já ficou implícito que o Bitcoin é um desses softwares open source que podem ser vistos como uma ferramenta de autonomia do indivíduo contra governos que queiram mais controle. Que outros exemplos de softwares open source você poderia citar sobre essa visão? A gente já volta com o Anti-Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora, e ainda permite saque grátis tanto on-chain quanto em Lightning. Isso nos ajuda a acumular ainda mais sats. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Anti-Podcast. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Bora acumular sats. E voltamos ao Anti-Podcast. Eu acho que softwares que libertam a população para ter um sistema financeiro mais justo, não vai ter nenhuma outra aplicação tão poderosa e nobre quanto esta. Mas existem outras, né? Em termos de hardware, daria até para abordar o assunto armas, open source. E é um tema bem polêmico, eu não uso armas, nem pratico, mas eu acho que é uma coisa já é provado estatisticamente que é melhor haver liberdade nesse ponto também. Então esse é um exemplo em que também está bem ativo no momento, de armas open source, e está crescendo e traz mais autonomia pro cidadão e menos poder pro Estado. É um exemplo talvez extremo, mas também existem vários outros, né? O Nostr né? Ah, sim. Redes sociais também é um grande exemplo, né? O Nostr, o protocolo ser aberto, todas as aplicações que usam esse protocolo serem abertas, é algo extremamente poderoso para evitar a censura, né? As plataformas centralizadas são muito fáceis de serem censuradas e são impossíveis de não serem censuradas, né? Elas sempre vão ter um controle central no qual fica fácil o Estado atacar e restringir o uso, manipular. Então, o open source tem esse lado bom. Os estados autoritários sempre vão tentar criar escassez aonde ela não é natural, né? Às vezes até com a informação. Se eles puderem criar escassez com a informação e manipular como essa informação é distribuída para a população, isso é uma coisa extremamente perigosa e negativa para a sociedade. Então, o Nostr é um ótimo exemplo de como o open source e os protocolos livres e incensuráveis são importantes. Cara, no fundo, você falando, eu acabei de cair uma ficha que é muito óbvia por um lado, mas no fundo toda a história do Bitcoin é aquela questão de não depender de um terceiro de confiança. A diferença entre um software aberto e um software fechado é exatamente a mesma coisa, né? Tipo, a empresa é esse terceiro de confiança. Se é um software aberto, não precisa confiar em ninguém, porque todo mundo consegue verificar por conta própria. Exatamente isso. Software aberto é conhecimento aberto, né? No momento que esse conhecimento é liberado, não existem como terceiros parasitar esse conhecimento e, enfim, criar escassez a partir dele ou restrições a partir dele, tirar benefícios próprios a partir dele. Ele está livre para todos, é acessível. Boa. Cara, com essa introdução, com esse embasamento bem feito, vamos agora para a parte dos hardwares, que é a parte que fica, sei lá, pelo menos para mim que não conhecia tanto, ficou mais denso. E aí eu começo te perguntando, o que é um chip? Então, o que é um chip? Parece uma pergunta simples, mas a maioria das pessoas confunde um pouco chip com placa, né? Fica meio nebuloso. Então, se tu for olhar uma placa de um dispositivo eletrônico que você tem na sua casa, tem umas pecinhas pretas lá, geralmente pretas, cheias de perninhas, que são os chips, né? Geralmente vai ter um chip na placa que vai ser o mais importante,
que é onde está o processador da coisa. Hoje chamam os SoCs, né, o System on Chips. Então, com o tempo, esses chips foram concentrando cada vez mais elementos dentro deles e tirando das placas, né? Você pega uma placa antiga, ela é cheia, tem às vezes centenas, milhares de componentezinhos pequenos, e hoje se consegue fazer uma integração muito grande de elementos eletrônicos encapsulados dentro de um único chip, né? E para se produzir um chip, existem muitas áreas de conhecimento envolvidas, muitos processos envolvidos na cadeia produtiva, desde do projeto, que é a criação dos blocos elementares que são usados na sua construção, que no mundo dos semicondutores é chamado de IPs, traduzindo para o português, são blocos de propriedade intelectual. E aí esses blocos são integrados para formar um sistema, e esse sistema depois, com um CAD específico, vai ser transformado em um projeto de chip. Aí esse projeto vai para uma foundry, que são as fábricas que produzem esse chip, né, a partir do silício. Então eles vão produzir uma lâmina de silício, gravar os circuitos eletrônicos nele, cortar um pedacinho e colocar dentro de um encapsulamento plástico, e assim formar o chip final. Então tudo isso que eu falei são várias empresas diferentes que são envolvidas. Algumas têm um processo mais verticalizado, mais vertical, como uma Intel da vida, por exemplo, que desenha e fabrica seus chips. Outros casos, existe uma distribuição maior dos processos, né? Por exemplo, um chip de celular, ele vai ter um processador ARM. A ARM é uma empresa que produz esses blocos lógicos, né? Por exemplo, quando tu compra um celular, tem 8 núcleos A72. Cada um desses núcleos é um bloco que foi desenvolvido pela ARM, e uma empresa, por exemplo, Qualcomm, que produz o Snapdragon, paga para a ARM para poder usar esses elementos no seu chip, e ela então produz o chip e o vende, né? Então, diferentemente da Intel, nesse caso, são várias empresas envolvidas na produção de um único chip. Eu acabo entrando em alguns aspectos mais específicos, mas não sei qual deles seria mais interessante comentar. Deixa eu perguntar, então, primeiro uma coisa mais zoom out para a gente depois entrar em zoom in. Eu já ouvi falar muito que o novo petróleo são os dados, e que, obviamente, os dados são processados pelos computadores, portanto, em chips. Então, eu queria te perguntar como está acontecendo recentemente no mundo o papel dos chips em relação à geopolítica mundial. Então, em relação ao uso de dados, os dispositivos, através dos chips, são cada vez mais capazes de capturar dados, né, que são valiosos. E quando se fala em geopolítica e a relação dela com os chips, também são vários fatores que entram, né? Por exemplo, disputas geopolíticas importantes. Talvez a mais importante de hoje seja o conflito de Taiwan. Ninguém explica direito o que está em jogo, né, nesse conflito. E o que está em jogo é a grande infraestrutura que Taiwan tem para a produção de chips, né? Tem a TSMC, que eu acho que é a maior fabricante mundial de chips lá. Eles fabricam chips para diversas empresas do mundo inteiro. Por exemplo, quando tu compra um Raspberry Pi, ele vem com um chip dentro, que é de uma empresa chamada Broadcom. A Broadcom não produz chips, né? Mas está lá a marca deles no chip. Eles fazem só esse desenho, eles criam essas propriedades intelectuais, esses blocos, integram e projetam um chip. Só que eles não produzem, eles terceirizam a produção. Para, por exemplo, a TSMC, que fica lá em Taiwan. E a TSMC fabrica para diversos outros fabricantes, né? Acho que para Apple, enfim, talvez a maioria dos fabricantes mais conhecidos. E os Estados Unidos têm um certo controle sobre Taiwan, né? Quando se fala em produção de chips, quase sempre há envolvimento de governos, né? São plantas fabris
matriz produtivas que envolvem investimentos em bilhões de dólares. E quase sempre os governos se infiltram nessa cadeia produtiva de alguma maneira, fazem exigências de todo tipo. Então, talvez até essa disputa se refira a quem que vai botar os backdoors dos chips produzidos em Taiwan. É os Estados Unidos ou é a China? Né? Voltando um pouco para o passado, quando eu comecei minha carreira, só para dar um exemplo, quando tu comprava determinados componentes, principalmente dos Estados Unidos, que era praticamente o único fornecedor de tecnologia na época, era preciso assinar contratos dizendo que tu não iria utilizar esse componente para produzir um controlador de voo de míssil, por exemplo. Se tu fosse comprar um sensor de visão térmica, tu tinha que assinar um contrato dizendo que não ia usar isso para fins militares. Hoje em dia, tu compra um Arduino que é mais potente que aqueles chips para os quais era necessário assinar um contrato na época. Então está tudo muito mais disponível, muito mais fácil. Então eu penso, será que eles reduziram todo esse controle? Ou será que eles estão monitorando o uso de uma forma mais sofisticada e mais sutil do que naquela época? Porque mesmo esses chips baratos têm potencial grande de ser empregados, né? Por exemplo, para a produção de armamentos. Então, eu sou um pouco... Minha área não é a produção de chips, mas tenho conhecidos que trabalham na área, então ouço várias histórias e presumo que haja muito isso de colocar backdoor nos chips, de ter envolvimento de agências de inteligência. E, enfim, quase todos os chips hoje são conectados na internet, todos os dispositivos capturam uma quantidade enorme de dados e existe uma probabilidade grande que esses dados são compartilhados aí entre várias entidades sem consentimento da população comum, né? São usados em modelos sofisticados, modelos econômicos, modelos sociais, modelos de engenharia social. Então, o papel dos chips na geopolítica é de suma importância, né? Acho que muito mais do que debatido assim, na mídia mainstream. Não, na mídia mainstream, assim, eu escuto zero a respeito. Eu escuto um pouco por gostar de seguir justamente assuntos de geopolítica, né? Tipo, os Estados Unidos fazendo sanção contra a China, para a China não ter mais acesso aos chips de ponta. Daí a China, por outro lado, controla a cadeia produtiva no ponto de vista das commodities, né? Dos metais específicos que você precisa usar, que são... Agora eu não lembro quais metais eram, mas aquelas coisas bem sofisticadas e específicas que a maior parte da produção da mineração está na China. É um assunto bem sofisticado e bem complexo mesmo. E isso é uma coisa que nos é dita também, né? Que a China domina mais essa parte mais primitiva de commodities, mas isso também já não é mais bem verdade. A China tem um batalhão de engenheiros gigantescos que com um nível acadêmico avançadíssimo, principalmente na área de telecomunicações, e eles sim têm muita tecnologia própria, muitas mais avançadas que o que existe no Ocidente. Então, o que nos é dito é um pouco diferente da realidade. Boa, e eu acho que aqui é o gancho perfeito justamente para falar sobre... E agora eu vou usar uma nomenclatura que você já me ensinou que é errada, mas só para ilustrar, para depois se aprofundar. Que existem os chips tradicionais, que são os dois que você citou, né? São os da Intel e são os ARM. E existem agora um novo tipo de chip que surgiu, eu não sei se recentemente é a palavra, mas pelo que eu entendi não é tão antigo assim, que são os chips, entre aspas, open source. E aí você me explicou que eles não são necessariamente open source e tem uma coisa diferente de ser só open source neles. Então me explica mais o que são esses chips open source. Então, quando você vai conceber um chip, ele vai ter vários subsistemas dentro e vai ter o seu núcleo, ou, em alguns casos, vários núcleos, né? O núcleo open source... mais um detalhe. Para o desenho dos chips hoje, os circuitos eletrônicos, eles não são feitos à mão, digamos assim. Eles são feitos através de um código, né? Um código de descrição de hardware. Assim como existe código de software, existe código de hardware. E o chip aberto, ele vai ter o seu código, é um código que descreve como ele
é construído e como ele se organiza, esse código vai ser aberto. Então, uma empresa que vai produzir um chip com o core aberto, no caso, falando do RISC-V, ele vai ter um núcleo em que se sabe como é construído, o que está se passando lá dentro, como ele funciona. Isso, para o usuário, significa que ele vai poder usar um compilador aberto e ele vai ter um controle maior de como as instruções que ele escreveu no seu software vão ser executadas no hardware. Além disso, o fato do chip ser aberto significa que qualquer entidade capaz de produzir chips pode produzi-lo, né, em qualquer lugar do mundo. Basta ter acesso a esse código aberto. Tu vai conseguir fazer um chip com o mesmo core e que vai ser compatível com os mesmos softwares. Tu pode produzir nos Estados Unidos, pode produzir na Europa, pode produzir na Índia ou na China. Se o chip usa um core da ARM, o fabricante vai ter que pagar royalties para a ARM. Dizem que há vários fabricantes na China que fabricam ARM sem pagar os royalties. Digamos, uma pirataria, né, da propriedade intelectual produzida pela ARM. Mas no caso do RISC, ele pode usar sem preocupação nenhuma, não há royalties a ser cobrado. Então, o RISC-V é uma arquitetura de núcleo antiga já, acho que tem algumas décadas, se não me engano. Só que ela ficou meio guardada, ninguém usava ela, né? Como os outros cores eram mais avançados, ela ficou guardada. E existe um tipo de chip chamado FPGA, que é um chip que tu pode programar ele para ele se alterar, digamos, fisicamente dentro. Tu pode escrever um código de hardware, gravar nele e ele vai se reorganizar lá dentro e criar esses componentes que tu descreveu. Então o RISC-V ficou por muitos anos sendo usado nesses FPGAs, em que a pessoa descrevia um sistema no chip, podia ser algo usado para processar vídeo, alguma coisa. É muito usado em processamento paralelo, né? É um chip que o software ele faz as coisas tudo sequencialmente, mas algumas tarefas demandam um processamento paralelo, né? Digamos, processamento de vídeo, né? Tu trabalha em várias partes da imagem ao mesmo tempo. Então, para isso, se usa um FPGA. E e projetos que usavam esse FPGA utilizavam, quando precisavam de um núcleo, utilizavam o RISC-V, porque é gratuito, é open source. Mas agora, recentemente, devido até às questões de guerra comercial, o pessoal, principalmente no Oriente, começou a usar os chips RISC-V também em chips de produção em massa, né? E aí voltou-se a desenvolver o RISC-V, a aprimorá-lo, a otimizá-lo, e ele hoje está com uma força enorme, né? Está crescendo não somente no Oriente, mas no Ocidente também. Eu acho que até as corporações ocidentais, sabendo que o que é open source acaba ganhando no longo prazo, pensaram, vamos abraçar também o RISC-V, porque senão a gente vai ficar para trás. É por isso que o Google, que a própria Qualcomm e várias outras corporações entraram de cabeça também no RISC-V, e a tendência é que ele venha ocupar o lugar da ARM e até mesmo da Intel, da AMD, desde dispositivos vestíveis de baixo custo até computadores de servidores com dezenas de núcleos. Ele vai ocupar todos esses nichos. Essa é a tendência. E isso, no fundo, significa dizer também que se torna muito mais difícil se sancionar esses chips, né? Ou seja, vai ser mais difícil usar sanções contra países produtores de chips como uma arma geopolítica. Sim, é praticamente impossível, né? Por isso que a China tem investido tanto, porque ela acaba sendo uma vítima desse protecionismo. Mas não é apenas a China, também a Índia está fazendo investimentos bilionários para o desenvolvimento de chips RISC-V. Aí mistura, né? Em alguns lugares é o Estado mais controlando isso, em outras áreas são as grandes corporações. Não sei te dizer o que é melhor assim, para a sociedade. Teoricamente nenhum dos dois, mas quando se fala em chips não tem muito o que fazer, né? Demanda investimentos faraônicos
E hoje as entidades que podem fazê-los são as grandes corporações, sendo que a maior corporação de todas é o Estado, né? Então, em alguns casos é eles que assumem. Estados em que há interesses estratégicos, além de explorar o povo e corromper e fazer corrupção, tem alguns que têm ainda interesses estratégicos a nível de desenvolvimento. Falando em estados que têm interesses estratégicos, além de dar lagosta para os ilustríssimos deputados e senadores e juízes, e o Brasil nessa história inteira de chips? A gente tem alguma coisa em desenvolvimento? A gente se envolve com isso? A gente só é consumidor do que chega do mercado externo? Como a gente se insere nessa discussão inteira? Olha, o Brasil teve várias tentativas fracassadas de participar do processo de desenvolvimento de semicondutores que vem desde a década de 70. Né? O Brasil chegou a estar assim, na ponta. Começou quando estavam aparecendo as primeiras aplicações com transistor, né? Era a inovação da época, mas o Brasil chegou, acho que ali na Unicamp tinham vários núcleos de desenvolvimento. Mas aí tem várias histórias, algumas teorias da conspiração, de como isso foi sufocado ou foi ineficiente e fracassou. E mais recentemente o Brasil teve também iniciativas para a produção de semicondutores. Teve aqui no Sul uma empresa criada pelo governo, chamada Ceitec, e também houveram vários programas de capacitação para design de semicondutores na Universidade Federal, que do Rio Grande do Sul teve mais alguns programas ali na área de São Paulo, acho que em Campinas, se eu não me engano. Mas essa empresa quebrou e, enfim, todo o investimento que foi feito, milionário, se perdeu. Por que não dá certo? Por que quebrou? Meu palpite é que o Estado não serve para isso, né? Principalmente aqui no Brasil. Em alguns lugares dá certo, mas aqui no Brasil não dá. Né? Vão aparecer interferências políticas na gestão, na estratégia dessas empresas que vão minar qualquer possibilidade de sucesso nesse caso. Mas tiveram frutos, né? Principalmente a qualificação de profissionais. E é até irônico que hoje existem empresas instaladas aqui no Brasil que se instalaram aqui somente para capturar mão de obra qualificada. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem 2 design houses de empresas multinacionais que vieram para cá capturar essa mão de obra treinada, né, pelo Estado e fazer bom uso dela. No fim das contas, eu acho bom, porque essas pessoas têm hoje bons empregos e a tecnologia está sendo desenvolvida aqui no Brasil. Então, dos males o menor. Um exemplo de empresa que tem aqui, por exemplo, é Impinj. Ela fabrica esses chips de RFID que são usadas em etiquetas de roupa, por exemplo, um chipzinho do tamanho de um grão de arroz, que possibilita lojas como uma Decathlon, por exemplo, que tem esse serviço de autoatendimento. Tu vai lá, pega umas roupas, vai sozinho e paga, porque todas as peças, todos os itens estão sendo rastreados em tempo real ali. Então, eles têm também um sistema de segurança super sutil, sofisticado, que é possível graças à tecnologia usada, né, nesses chipzinhos que são colocados dentro da roupa. Também abre porta para várias teorias da conspiração, né, porque nem sabe às vezes, mas a camiseta que tu comprou na Decathlon tá emitindo dados para todo lado, dizendo para onde tu vai, onde tu passou. Mas é a realidade hoje, não é ficção. Não, no fundo a gente já chegou num nível de realidade que, no fundo eu parei de ver Black Mirror porque já perdia para a realidade, né? A gente já chegou nesse estágio. Não tem muito o que fazer. Sim. E deixa eu te perguntar, qual é a importância desses... Quer dizer, qual é a importância tanto do RISC-V quanto de dispositivos não específicos para o Bitcoin? Tipo, a gente já falou um pouquinho de Bitcoin, falou bastante de chip, falou bastante de open source. Como tudo isso se conecta? Então, eu acho que o open source ele tem tudo a ver com a ética do Bitcoin, né, que é
a liberdade e a descentralização do conhecimento. E quanto mais áreas a gente conseguir emplacar essa ética no uso e no emprego do Bitcoin, melhor. Então, é nessa parte que entram os chips, pelo menos com parte deles open source. Quando se fala em hardware open source para Bitcoin, voltando ao assunto lá do início, né, do movimento maker, dos makers, muita gente já imagina que é possível uma pessoa sozinha criar um chip pelo fato dele ser open source, né? Mas essa concepção está errada. Quando há dispositivos open source, seja um minerador open source, Nerdminer ou um node ou open source, uma placa aberta, é possível que um maker faça até o nível de abstração de uma placa, né? Só que ele vai comprar um chip e vai soldar nessa placa, né? Agora, fazer o chip ele não vai. Então, tampouco vai conseguir inspecionar o que tem dentro desse chip. Então, quando fala em chips open source, os benefícios que a gente tem são esses que a gente falou anteriormente, né? Que vai ser um chip que mais pessoas, mais empresas e mais países vão conseguir produzir. Então isso vai trazer um pouquinho mais de segurança quanto à cadeia de produção, a cadeia logística. E assim, vai tornar o sistema um pouquinho mais invulnerável, né? A gente já volta com o Anti-Podcast. Fazer pagamentos em Bitcoin via Lightning exige que você carregue a carteira com saldo, mas muitas vezes você perde em taxas ou em conversões difíceis de calcular. Na BIPA, você pode comprar Bitcoin e ainda sacar de maneira gratuita, tanto on-chain quanto em Lightning. Isso ajuda a economizar em taxas e a ter mais sats na sua wallet. A BIPA é uma empresa Bitcoin-only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link da BIPA aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Anti-Podcast. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. E voltamos ao Anti-Podcast. E nesse contexto todo, agora me conta, como surgiu a Crux? Já que você não é criador, você entrou no projeto e hoje em dia lidera. Qual é a história inteira do projeto da Crux? Então, tem coisas que ainda nem eu sei, né? Por exemplo, de onde veio o nome. Até hoje eu não sei de onde veio esse nome. Eu conheci a Crux, como eu era envolvido já com nodes e outros projetinhos abertos, eu seguia um usuário do Twitter chamado Do It Yourself Bitcoin, né? E aí ele postou Running Crux, né? Um dispositivozinho com uma cruzinha desenhada lá. Eu fui ver o que é isso, né? É um signer, eu tinha visto já a seed signer também, tinha achado muito interessante, mas não achava tão legal porque é um computador ainda com sistema operacional e era um pouco caro, não queria gastar tanto também, né? E aí eu vi esse chip, eu tinha feito já uma Jade também da Blockstream, que é possível de fazer com componentes mais baratos também. E aí eu vi essa página, vi esse projeto, eu vi que essa pessoa do Twitter tinha ouvido falar dele no fórum bitcointalk.org e algum anônimo tinha feito esse projeto lá e largou o projeto no GitHub para mais pessoas começarem a participar. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir o AliExpress e digitar o nome do dispositivo usado, que é no início a Crux só funcionava no M5 Stick 5, que é um dispositivozinho bem pequeno, do tamanho de um dedão, do tamanho de uma Jade também, para quem conhece, uma telinha bem pequenininha. E aí eu também achei meio caro, na época estava $40. Aí eu pesquisei qual que era o chip que ele usava e vi se não tinha outro dispositivo mais barato. Aí eu vi que tinha, né, que era uma plaquinha chamada MixBit. Aí eu pensei, não, deve ser fácil de portar esse software para essa placa.
e mandei vir. Ela custava $30. Tinha um display maior, que eu também achei legal, que vinha junto, né, com o kit. Aí, chegando a uma X-Bit, eu vi que para portar seria bem mais difícil do que eu tinha imaginado. Então, eu tive que mergulhar no projeto e entender o código para conseguir fazer ele funcionar nessa nova placa que eu tinha comprado. E aí, eu comecei a entrar em contato com o criador da Crux, que se chama Jeff, né? É a única coisa que eu sei dele, é o Jeff. Não sei em que lugar do mundo que ele tá. E, enfim, mais nada sobre ele. E ele foi super legal comigo, começou a tirar todas as minhas dúvidas. E aí deu algumas semanas de trabalho eventual, eu consegui fazer rodar nessa segunda placa. Então isso já criou uma das características mais legais que a Crux tem, que é rodar em dispositivos diferentes. Que é uma coisa que eu acho que é... Também a Jade tem essa característica, mas a Crux talvez são dispositivos mais diferentes, né? com propriedades diferentes. E aí eu gostei disso, de fazer portabilidade, criei umas featurezinhas já diferentes que eu tinha em mente, comecei a usar e me apaixonei pelo projeto. E aí surgiu a ideia de portar pro Mike's amigo, né, que foi o próprio Stefan Snigriev, o criador da Mbit, que deu essa sugestão. Aí eu nem tinha, na minha primeira busca, eu nem tinha achado o Mike's amigo. Depois eu vi que tinha tela touch, uma tela ainda maior, e aí mandei vir, da China. Aí deu mais alguns dias, semanas, consegui portar para o Mike's amigo. Aí aquilo já começou a ficar um pouco mais fácil para mim, que já estava cada vez mais familiarizado com o projeto. É um projeto, pelo menos para mim, relativamente grande e complexo, demora um bom tempo para se ambientar nele. E aí foram sendo criadas mais features. O Jeff adorou a ideia de portar para vários dispositivos e fazer um firmware que fosse mais genérico e flexível. E ele, então, criou vários elementos do projeto, estruturou o projeto para que se tornasse viável fazer essa portabilidade entre múltiplos dispositivos e ainda assim manter o projeto relativamente bem organizado. Então, eu sempre digo que o Jeff asfaltou a estrada para se ir muito longe e ir numa velocidade rápida, né? Ele criou condições para que um projeto muito grande nascesse, né? A Crux ainda é pequena, mas em termos de estrutura de projeto é muito legal, né? Geralmente quem entra e começa a participar também concorda e fica. E enfim, depois que a gente portou para alguns dispositivos, o projeto começou a ter mais interessados. O BitDove fez um vídeo que atingiu um público grande e aí trouxe uma sinergia boa para o projeto, que apareceram mais desenvolvedores, né? Hoje a Crux tem mais 2 desenvolvedores brasileiros que fizeram contribuições bem importantes. Um deles, que é o Guilherme, ele fez a Crux Installer. Eu não sei se tu usou o installer para gravar o firmware da tua Crux. Usou linhas de comando ou um programinha? Não, eu usei um programinha que o Antetera me passou. Acho que você tinha passado com ele. Isso, então foi o Crux Installer. E esse programinha para gravar é um brasileiro que desenvolveu, chamado Guilherme. E aí tem outro brasileiro chamado Tadeu, que também criou várias funcionalidades da Crux. E então é um projeto que foi meio que abrasileirado, né? Hoje os brasileiros são a maioria. Tem pessoas de outros países. O próprio Do It Yourself Bitcoin continua participando do projeto. Está fazendo até mais a parte social agora. Criou o perfil oficial no Twitter. E tem mais alguns que participam que são anônimos. Não faço ideia de onde são. Mas tem até pessoal um pouco mais velho. Tem um senhor que acho que tem uns 60 anos, que apareceu recentemente, que tem feito também umas contribuições muito legais, porque tem uma pessoa com bastante experiência, né, na área de software, de confiabilidade. Então tá super divertido de participar do projeto. Tem uma turma bem legal, uma sinergia muito legal. E essa é mais ou menos a história, né, de como eu entrei e até como as coisas estão hoje.
E tem um roadmap, tem um plano para o futuro, ou é um projeto bem orgânico que vai surgindo, ideias, oportunidades, vocês vão implementando de acordo com o know-how de quem vai entrando? Olha, é meio anárquico, né? Meio que cada um cria melhorias e propõe elas, às vezes depois de desenvolvê-las, mas também tem alguns planos mestre, através do próprio GitHub a gente gerencia isso, né? Tem as issues, as feature requests, né? Os requisitos de funcionalidades que a gente, enfim, tanto usuários quanto outros desenvolvedores contribuem para evolução, né, do projeto. Essa Crux que se popularizou recentemente, tiveram várias funcionalidades que foram criadas em conversas do Telegram, né? Tem o grupo do Telegram, e ali o pessoal começa a jogar ideias, e a gente vai sintetizando elas e integrando elas, e aí surgiram algumas funcionalidades bem legais, que são únicas à Crux, né? Por exemplo, a criptografia das seeds, né, dos mnemônicos, os QR Codes criptografados, e, enfim, várias melhorias de usabilidade, que tornam a Crux fácil de usar, né, intuitiva. Mas, claro, tem muitas outras a serem feitas ainda. Eu gosto muito da feature, pelo menos da Mike também tem, né, que é, pelo fato dela ter uma câmera, você consegue extrair o hash da imagem que está no visor dela. E como ela não tem outras conexões com o mundo exterior e não tem memória, essa imagem não vai ficar salva em nenhum lugar e ninguém vai conseguir tirar essa entropia novamente. Então, para mim, parece ser uma maneira muito elegante, muito simples de gerar um endereço sem medo da entropia ser replicada, sem medo do dado estar viciado, sem medo de, sei lá, confiar na Ledger ou no algoritmo da Blue Wallet para gerar o endereço para você. Eu achei essa feature bem legal, assim, bem elegante. Sim, é uma feature bem legal. Não sei se foi a Seed Signer que criou, eles tinham ela antes da gente. E, enfim, hoje não há motivos para se usar uma chave que lhe é dada, né? Eu acho que é uma prática bem ruim tu usar uma chave privada que surge do nada, né? Que um fabricante sugeriu para você. E tu poder gerar a própria entropia é uma coisa bem importante. Eu ainda até recomendo o uso de dados, para quem é mais desconfiado, principalmente, porque pela câmera tu ainda não consegue reproduzir, como tu mesmo disse, cada imagem é única, então tu não consegue verificar o algoritmo que vai criar uma chave a partir desta imagem. Ele está ali aberto para quem quiser investigar, né, no GitHub, mas para os mais paranoicos, talvez o melhor ainda seja usar o dado. Eu sempre digo que não, isso do dado ser viciado não é um problema tão grande. Assim. Pelo menos no meu entendimento sobre estatísticas, por mais que um dado seja viciado, tem uma probabilidade maior de dar um certo número. Digamos, ele vai dar mais números 3 do que números 2. Isso prejudica a entropia. Sim, prejudica, mas alguém que queira te atacar, primeiro esse atacante vai precisar conhecer e medir o desbalanceamento do teu dado. Porque não adianta a estatística estar mais concentrada em um certo ponto se ele não sabe aonde é esse ponto. Então, esse FUD que tem, né, esse medo que se faz em relação ao dado ser impreciso, eu acho que para mim não faz muito sentido. Eu acho que tu pode usar o dado dos brinquedos das crianças aí que tá tranquilo. Não, 100% de acordo. Eu falei só como no aspecto geral, mas é uma preocupação. Assim, eu como fiz, eu comprei 10 dados no Mercado Livre, eu coloco todos num copo, chacoalho e jogo. Cara, se tiver 1 ou 2 ou 5 dados viciados, ainda tem os outros 5 e ainda tem uma... Sabe, você embaralha tão bem quando você balança num copo e joga que... É o que você falou, eu não vejo isso como um vetor de ataque plausível mesmo. Eu sempre tenho um exemplo, uma metáfora que eu falo digamos que uma carteira privada seja um grão de areia na praia. Se tu usar dados perfeitos, a probabilidade desse grão estar num determinado ponto da praia é homogênea. Se tu usar um dado viciado, a probabilidade de que esse grão está na zona sul da praia é maior. Mas na prática, isso não vai proporcionar ao atacante a capacidade de achar aquele grão lá na zona sul da praia.
A nível estatístico seria mais ou menos isso. E agora uma pergunta, assim, você participa do projeto da Crux, então claro que tem um pouco de viés aí. Eu também sou usuário da Crux e da Coldcard, tenho viés positivo para as duas. Mas só para fazer um checklist assim, para quem está escutando a gente. Na sua visão, quais são as vantagens e as desvantagens de usar um setup usando a Crux versus um setup que use uma Ledger ou uma Coldcard, por exemplo? Olha, começar pela Ledger, que é mais fácil. Como eles têm essa política de recuperação de chaves, que, enfim, quando eles começaram a falar nisso, eu já nem prestei mais muita atenção e desconsiderei qualquer possibilidade de usar Ledger. Então, Ledger, acho que não tem nenhum pró. O pró de usar uma Coldcard, eu acho que é um projeto muito bem feito. Para quem gosta da ideia de ter um Secure Element, acho que essa é a principal diferença, né, entre uma Coldcard e uma Crux. E apesar de eu ser desenvolvedor de hardware, de profissão, eu não boto em cima de um elemento físico de hardware a capacidade de tornar o dispositivo mais seguro. Mas é um assunto polêmico, então quem acha que um Secure Element traz um diferencial de segurança, pode então usar uma Coldcard ou uma BitBox, enfim, uma outra carteira dessas que são muito boas e que usam Secure Elements. Aí as vantagens da Crux. Começa pelo preço, né? Pelo menos antes de subir o imposto, poderia comprar 10 Mike's Amigo pelo preço de uma Coldcard. Então, tu pode ter carteiras de reserva para ti, para toda a família, para a vizinhança, pelo preço de uma Coldcard. A outra vantagem que eu vejo é a interface, né? Tem gente que gosta dos botõezinhos, né? Mas uma tela touch, que nem a Crux tem, acho que facilita muito as coisas e deixa a experiência muito mais agradável. E a tela grande, né? O air gap óptico, né? Através de câmeras e QR Code, são outras vantagens da Crux. Outra vantagem é a parte de logística e cadeia de fornecimento e a segurança que está envolvida nisso. Quando tu compra um dispositivo genérico, tu não vira um alvo, né? Tu não está comprando de uma empresa especializada em carteiras de Bitcoin. Essas empresas com certeza são alvos de hackers, de governos, e os dados que elas produzem a respeito dos clientes são extremamente valiosos e visados. Então, quando tu compra um dispositivo genérico para fazer a sua carteira, tu não bota um alvo na sua testa, né? Como quando você compra de uma empresa especializada. E, enfim, cada carteira vai ter suas vantagens. A própria Crux tem os hardwares diferentes, cada um vão ter suas vantagens e desvantagens, principalmente na parte de interface, botões, tela. Mas o principal eu acho que é a acessibilidade, o preço baixo e a experiência de uso. Para fechar, eu acho que a gente só tem que falar de um outro tipo de carteira que também entra nesse critério de é barato, não sei se é tão seguro quanto a Crux, eu quero a sua opinião. Por exemplo, muita gente tem um celular velho que não usa mais e fica esquecido no fundo de uma gaveta. Esse celular, se você não conectar ele mais à internet, deixar ele eternamente num modo avião, supostamente você poderia pensar que ele está air-gapped e que você só vai usar a câmera para escanear os QR Codes e aí você poderia instalar uma Blue Wallet nele, por exemplo. Faz sentido isso ou tem algum outro vetor que eu deixei passar? Olha, eu acho que, de forma resumida, é seguro também. Até falando nisso, a Crux também tem um aplicativo. Se alguém quiser testar a Crux sem gastar nem um centavo, pode fazer. Recomendo usar, inclusive na testnet. Não precisa nem envolver seus satoshis. Pode instalar o aplicativo da Crux também. O comportamento é quase igual ao do Mike's Amigo, né? Como o celular também tem a tela touch. E a câmera é até melhor, né, do celular. Mas no aplicativo da Crux, por exemplo, a gente bota um alerta, né? Toda vez que tu liga ele, abre ele, tem esse alerta de que a Crux não tem controle sobre o sistema operacional
e nem sobre o hardware. Os dispositivos dedicados da Crux, o Max Amigo, o M5 Stick 5, eles não têm conectividade via rádio. Não tem Bluetooth, não tem NFC, não tem Wi-Fi. Então isso acrescenta um nível de segurança. Por mais que o teu celular esteja em modo avião, tu não tem como garantir que ele realmente esteja em modo avião, né? Tu não sabe o que tem lá dentro dos chips. Ele tem as antenas, ele tem os transmissores. Então é só o software que vai dizer se aquilo está desligado ou não. Não tem como uma pessoa verificar. Então, enfim, para quem não tem opção, né, para quem não quer gastar, eu acho que sim, já é uma opção mais segura do que ter uma Hot Wallet. Pode instalar a Blue Wallet, a Samurai, ou o aplicativo da Crux mesmo, deixar ele no modo offline, conectar com uma Sparrow no computador, gerar suas transações no computador e assinar no dispositivo offline. Eu acho que é melhor do que usar uma carteira Hot Wallet. E, enfim, eu diria que sim, é relativamente seguro. Cara, perfeito. Deixa eu te perguntar então uma última coisa. Tem alguma coisa sobre esse assunto Crux, chips, autocustódia, soberania, makers, que eu deixei passar e você acha que eu deveria ter perguntado? Acho que não. Claro que cada um desses assuntos pode ser aprofundado, mas eu acho que deu uma boa visão geral aí sobre o projeto e sobre as partes envolvidas nele, né, as inovações que ele tem e as implicações aí na vida das pessoas e dos bitcoiners. Então, perfeito, cara. Então, queria agradecer seu tempo e abraço. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço a oportunidade para falar sobre o projeto, para falar contigo. E um abraço aí para todos.